Fala galera, beleza? E aí galera, tudo bem? Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre um assunto que está presente não só na minha vida quanto na dele todos os dias, que é sobre manutenção. Como vocês já viram no nosso primeiro vídeo, nós somos de um setor da indústria que a gente trabalha, do setor de manutenção. E hoje a gente pensou um pouco e vamos falar os tipos de manutenção e o que na verdade o que é manutenção. Quais são os principais objetivos e como a gente planeja as manutenções para assegurar a qualidade dos processos que envolvem a indústria. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção, como ele já explicou, e por que se fazer a manutenção numa indústria, né? Então vamos lá. Bom galera, como no nosso dia a dia existem muitas coisas que nós usamos, como por exemplo o nosso carro, que com um determinado tempo de uso precisa passar por uma revisão, né? Isso também acontece na indústria com os muitos tipos de equipamentos que a compõem. Bom, com o tempo que esses equipamentos operam, chega um determinado momento que é necessário, de acordo com o fabricante ou com a periodicidade planejada por engenheiros, que ele precisa passar por uma revisão a fim de se garantir alguns aspectos vitais da máquina que podem sofrer com desgaste, principalmente equipamentos que possuem partes rotativas ou que giram e que ficam encostadas em superfícies específicas, né, que sofrem com grandes variações de temperatura tanto do ambiente quanto do próprio processo, que vão garantir uma longa duração do próprio equipamento e principalmente economia, né? É isso aí. Por exemplo, os objetivos da manutenção seriam o quê? Assegurar a disponibilidade dos equipamentos, ou seja, você nunca deixar de operar devido à quebra de um equipamento, corrigir eficiências perdidas durante o tempo de campanha, que seria tempo de campanha, o tempo de operação que aquela máquina está trabalhando, e garantir a segurança do equipamento, né? Não só a segurança do processo, mas a segurança de pessoas que trabalham com esses equipamentos. Então, nesse ramo nós temos 6 tipos de manutenção, que basicamente elas são divididas no início como planejada e não planejada. Das planejadas vão vir as manutenções preventivas, as manutenções de parada, ou seja, tempo de campanha em determinadas usinas e fábricas. O tempo entre paradas são de 6 anos determinados. De 6 em 6 anos obrigatoriamente você vai ter que parar e fazer a manutenção. E a manutenção corretiva. São essas 3 dentro do ramo das planejadas. E as não planejadas, que são as manutenções de quebra. Ou seja, o equipamento perdeu sua disponibilidade, quebrou, tem que fazer a manutenção. A partir da manutenção preventiva, que é do ramo da planejada, a manutenção preventiva, ela é dividida em 2 partes. A manutenção baseada em tempo, ou seja, eu determino de que uma máquina X, de ano em ano eu vou ter que parar ela e fazer a manutenção. Trocar os kits para que ela se torne original como se fosse de fábrica. E é baseada em condição. Ou seja, quando chegar aquele determinado tempo, de ano em ano eu vou no equipamento, eu analiso, eu verifico o desgaste, eu verifico o aspecto físico, eu verifico todas as partes daquele equipamento para ver se ele continua em boas condições, assim como no início. Aí, a partir daí, eu vou partir para uma troca ou um reparo, entendeu? Eu não vou... fechou aquele tempo, eu já não vou fazer a manutenção direto. Eu vou analisar, verificar se é realmente necessário e a partir daí eu vou efetuar a troca ou o conserto ou não. Galera, vale dizer que as manutenções baseadas em condição hoje em dia são as mais valorizadas por justamente não interferir tanto no funcionamento do equipamento em função do processo. Ou seja, mesmo com o equipamento no processo, é até melhor que ele esteja assim, você consegue tirar conclusões muito mais efetivas sobre desgaste, né, a eficiência dele, do que se ele tivesse parado. Ou seja, você consegue verificar ele em funcionamento em tempo real, online, ver o que está acontecendo de fato
e planejar o que vai ser feito na condição dele parado mesmo, ou seja, você planeja melhor e investe melhor no que precisa ser feito de verdade. É isso aí. Então, no decorrer do tempo que foram executadas as manutenções base tempo, no início as manutenções preventivas eram só base tempo. Foi se observando que você retirava o equipamento, fazia a manutenção e ele não sofria tanto desgaste quanto os projetistas determinavam. Por isso se nasceu a base condição, ou seja, eu vou esperar passar aquele tempo e a partir daí eu vou ver se realmente eu vou precisar fazer aquela manutenção. Ou seja, abaixando os custos de manutenção, aumentando a disponibilidade do ativo e você, como ele falou, poder observar a condição do instrumento online, em tempo real, sem precisar parar e retirar para uma manutenção. Ou seja, hoje em dia é mais fácil você investir em ferramentas de observação de um equipamento online do que você parar o equipamento e ver ele embancado ou na área mesmo, desmontar ele todo. Olha só, você está parando o equipamento, deixando ele fora, você vai abrir ele com o risco de você montar ele de novo e ele não funcionar, do que hoje em dia você deixar o equipamento rodando e investindo nas ferramentas certas, você observar de fato o que está acontecendo e se a eficiência dele está boa, se está ruim, você vai atuar exatamente naquele ponto para sanar essa dificuldade do equipamento. Bom, partindo do ponto que nas manutenções preditivas você encontrou um problema, a gente vai partir agora para as manutenções corretivas, ou seja, são as manutenções que nós vamos resolver o problema de fato. O problema foi identificado, foi visto os meios que a gente pode fazer para resolvê-lo e aí a partir desse ponto a gente vai lá e atua de fato para resolver esse problema. Exatamente, as manutenções corretivas, né, que já vem da correção do defeito que já foi identificado, já foi mapeado, já foi planejado para executar essa manutenção. É claro que as manutenções corretivas nem sempre partem de uma análise complexa de um equipamento. Às vezes as pessoas que operam esses equipamentos podem identificar problemas específicos que podem ser facilmente resolvidos com o auxílio de um técnico especializado. Bom, no ramo das manutenções não planejadas tem a manutenção de quebra, que é basicamente a manutenção feita após a quebra do equipamento, ou seja, eventualmente o plano de manutenção não contemplou algum tipo de defeito, algum modo de falha daquele equipamento e a máquina veio à quebra em seu tempo de campanha. Então é feita a manutenção de quebra após ter sofrido aquela indisponibilidade, né, para o processo. Bom, galera, é isso aí então. Continue ligado aqui no nosso canal, que nós estamos planejando muitos vídeos aqui, muito conteúdo. Então, se eu fosse você, eu já se inscrevia nesse canal agora e compartilhava com os seus amigos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Dá o joinha pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para ativar as notificações e até a próxima. Valeu!